nós vamos partir da equação da posição x de t igual a x máximo cosseno de θ, onde θ é o que nós chamamos de fase do movimento, que é igual a ômega t mais φ, certo? E para achar a velocidade do bloco, isso aqui é a posição linear. Para achar a velocidade linear do bloco, a gente vai derivar a posição, naturalmente. É a velocidade com que o bloco, a velocidade do bloco em cada instante de tempo, certo? Então, derivando a posição, nós vamos ter que a derivada do cosseno em relação ao tempo é o seno de θ dt, né? Porque θ é uma função do tempo. E é menos, na verdade, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, a gente vai substituir aqui a derivada, né? A velocidade vai ser derivada de x em relação ao tempo. Então, x máximo a gente repete e deriva o cosseno. A derivada do cosseno é menos ômega seno de θ. Tá? Então, a gente vê que a velocidade é uma função senoidal. E a velocidade assume valor máximo quando o seno é 1. É 1 ou menos 1. Você vai ter os valores máximos e mínimos da velocidade. Então, a velocidade do bloco ela vai ser menor que esse termo, ômega x máximo, e maior que menos ômega x máximo. Tá? Então, como o x máximo ele é uma função cossenoidal, né? E a velocidade, o x máximo não, o x, né? Como x é uma função cossenoidal e a velocidade é uma função senoidal, então estão aqui as representações gráficas dos dois termos. Quando a posição é máxima, ou seja, quando o bloco está na sua posição xm, ele vai ter que parar para poder voltar. Então, nesse ponto aqui, o x é máximo, a posição é máxima, mas a velocidade é zero, porque tem que retornar para a posição zero e depois para a posição menos x máximo. Então, em x máximo, a velocidade é zero, certo? Quando ele retorna para a posição para o x igual a zero, a velocidade vai ter que ir aumentando progressivamente até chegar a um valor máximo nesse ponto, porque a partir desse ponto, o bloco vai ter que desacelerar, vai ter que diminuir a velocidade para poder parar nesse ponto novamente e assim continuar o movimento oscilatório. Então, nesse ponto, a velocidade tem que ser máxima, que é nesse ponto bem aqui, certo? Ela possui um valor negativo, porém de módulo máximo. E por que negativo? Porque ela aponta, nesse caso, para o sentido negativo de x. Por isso, valor negativo. A partir desse ponto, a velocidade vai diminuir em módulo, certo? Continuar negativa, que é nessa região aqui. Tá? O módulo dela diminui, mas ela continua abaixo de zero, sendo negativa, até voltar a ser zero nesse ponto aqui, onde o bloco para poder retornar o movimento, né? Onde, voltando, você está indo para o sentido positivo de x, logo a velocidade nesse sentido ela é positiva, certo? De modo que agora eu vou estar nessa posição aqui da função seno, com a velocidade positiva e aumentando em módulo. Ela vai aumentar até chegar, né, desse ponto até esse, até chegar a um valor máximo e positivo, porque agora ela está apontando para o x positivo. Então, esse é o ponto onde a velocidade é máxima e positiva. E qual o valor máximo dela? Ômega x máximo, que é o valor onde o seno é 1. Né? Nesse caso, o seno é menos 1, né? Menos vai dar mais. Então, nesse ponto. Depois ela vai, novamente, diminuir de módulo para poder parar nesse ponto. Então, a velocidade vai diminuindo em módulo e, nesse ponto, o bloco para poder retornar. E assim sucessivamente, certo? E onde
a velocidade é zero, é sempre nos extremos de x. A velocidade é zero nesse ponto e nesse. No x máximo, a velocidade é zero e no x mínimo, a velocidade é zero. Certo? E novamente no x máximo, que aí eu tenho um período completo de movimento. O bloco ele foi até o final, outro extremo, e voltou para a posição inicial. É um período. Então, ele voltou para x máximo e eu tenho novamente velocidade zero. Então, essa é a análise da velocidade. E o que acontece com a aceleração? A aceleração vai ser a derivada da velocidade, naturalmente, ou seja, a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Então, você já derivou uma vez para obter essa função, derivando novamente, a derivada do seno ao cosseno, tá? A derivada de θ novamente vai ser ômega, então já tinha ômega, vai ficar ômega ao quadrado. E aí o menos permanece, então a aceleração ela vai ser determinada por essa função e ela é máxima, ou seja, onde xm cosseno θ é o próprio x, é o x de t, né? Lembra? O x de t é igual a x máximo cosseno de θ. Então, eu posso dizer que a aceleração vai ser menos ômega ao quadrado x de t. É a função que representa. Onde ela vai assumir valor máximo quando o x é máximo, ou seja, quando o cosseno é 1, e mínimo quando o cosseno é menos 1, ou a menos desse sinal, né? O valor máximo de A é x ao quadrado, x máximo, onde x máximo é a amplitude, e menos ômega ao quadrado, x máximo. Do ponto de vista gráfico, vamos lá novamente, do ponto de vista gráfico. Então, a aceleração, quando o bloco está na posição máxima, nós já vimos que a velocidade é zero, ele vai ter que retornar, né? Agora, nesse ponto, o que acontece com a aceleração? A aceleração nesse ponto é máxima. Por quê? Porque é o momento em que a força restauradora, que é a força da mola, é máxima. E lembra que a força da mola é Kx, né? E o x é máximo. Então, a força nesse ponto, que é igual a massa vezes a aceleração, é máxima. Logo, a aceleração é máxima nesse ponto. O mesmo vai ocorrer nesse ponto de K. Nesse ponto de menos x, a força restauradora também é máxima. O bloco está querendo retornar com máxima aceleração para o ponto zero. A aceleração, nesse ponto aqui, ela tem que ser nula. Por quê? Esse ponto seria o x0, né? X igual a zero. Porque nesse ponto, a velocidade imediatamente antes e imediatamente depois, ela vai ser igual. Então, a variação da velocidade é zero. E como a aceleração é a variação da velocidade, pelo tempo, a aceleração nesse ponto vai ser zero. Uma outra maneira de ver é a seguinte: a aceleração é a derivada da velocidade. E isso aqui é um ponto de máximo dessa função. A derivada num ponto de máximo é zero. Então, aqui a aceleração vai ser zero. Onde é o outro ponto de máximo? Nesse ponto. Logo, a aceleração é zero também. Eu poderia ter usado o mesmo argumento, né, para relacionar a posição e a velocidade, certo? Velocidade. Tá? Aqui eu tenho um extremo da posição, logo eu tenho a derivada da posição em relação ao tempo, vai ser nula, é um ponto de máximo. Aqui também eu tenho um extremo, velocidade nula. Eu tenho um extremo aqui, velocidade nula.
que é a derivada, né? Derivada da posição e velocidade. A mesma coisa para aceleração e velocidade. Então, isso implica que o bloco, nesse ponto, ele tem aceleração nula, porque a força é nula. Lembra que a força é igual a ma, que é igual a kx. Só que delta, que x, né, aqui é zero. Logo, a força é zero nesse ponto e a aceleração é zero também nesse ponto. Tá? Então, são essas as relações entre posição, velocidade e aceleração no movimento oscilatório. Agora, eu vou ter que voltar um pouquinho a falar sobre fase, né, fase inicial. Eu acho que para me fazer entender melhor sobre esse conceito, eu vou usar esse diagrama, onde eu tenho representado a posição do bloco saindo de x igual a zero, indo até uma posição máxima, voltando para x igual a zero, indo novamente para uma posição mínima, menos x máximo, né? Indo a zero, voltando para uma posição de máximo, onde entre esse ponto e esse ponto eu tenho um período, né? E entre esse ponto e esse ponto eu tenho um período também, certo? E observa que aqui é a posição ao longo do tempo, né? Onde no eixo vertical eu tenho o tempo, tá? Então, pessoal, é conveniente, ou melhor, é comum encontrar nos livros textos a fase inicial igual a zero para x igual a x máximo, onde se começa a contar o tempo. A partir desse ponto, em t igual a zero, quando o bloco vai até menos x máximo e volta, eu vou ter um intervalo de tempo que vai ser de 0 até o período, né? Um t. Então, 0 até um período é o bloco indo até um x menos x máximo e voltando. Nesse caso, φ é zero. Se representa aqui um movimento onde eu vou ter somente ômega-t, né? Contando de t igual a zero. Mas se você quer contar o movimento a partir, por exemplo, desse ponto ou desse ponto, você vai ter que adicionar aqui uma fase que represente isso. Por exemplo, contando o tempo a partir desse ponto, a fase inicial do movimento estaria relacionada a um tempo que seria t sobre 4, seria equivalente ao período sobre 4, certo? Seria a fase inicial. O tempo inicial seria zero, você estaria contando t0 a partir daqui. Mas aqui o bloco, em relação ao cosseno, já tem uma fase inicial. Então, você gostaria de saber que fase inicial é essa, sabendo que equivaleria, né, a um tempo percorrido a partir do x máximo de t sobre 4. A partir do x máximo foi percorrido um tempo de t sobre 4. Eu quero transformar esse tempo em φ, em fase inicial. Como é que eu faria essa transformação? Eu faria uma regra de 3. Usaria uma regra de 3, né? Eu sei que ômega é 2π sobre o período. Mas eu sei também que ômega, que é a velocidade angular, é qualquer ângulo por qualquer tempo, né? A diferença angular pela diferença de tempo. Então, se eu pegar um ômega que é igual a φ e dividir por um tempo que é t sobre 4, que foi o tempo lá que nós escolhemos, né? Eu posso encontrar quem é a fase inicial usando essa relação, fazendo, né, que desenvolvendo isso, 2π sobre t seria igual a 4φ sobre t, se eu usar a regra de divisão de fração aqui, de modo que eu posso ainda eliminar o tempo dessa igualdade, né? E dizer que isso vai levar, também posso dividir 4 por 2, posso dizer que π é igual a 2φ, tal que φ é igual a π sobre 2. Seria a fase inicial para esse movimento aqui, para esse ponto aqui. Então,
Se eu disser para você, né, um bloco partiu da origem, caminhando para a posição negativa, né, do eixo X, qual é a fase inicial do bloco em relação à função cosseno? Seria π sobre 2, certo? Então, além disso, né, eu poderia comparar dois movimentos, duas partículas. Imagina que eu tenho uma partícula que saiu ligeiramente defasada da outra. Imagina que eu tenho essa partícula faz esse percurso, eu tenho uma outra partícula que esperou, vamos pegar aqui um tempo mais próximo. Eu tenho uma outra partícula que esperou um certo tempo para sair, essa saiu primeiro, tá? E a outra partícula saiu logo em seguida. Então, enquanto essa partícula, a primeira partícula alcançava o x máximo, a segunda partícula, no mesmo instante, estava partindo do movimento. Quando essa partícula amarela chegava a zero, a outra partícula ainda estava em x máximo. Ou seja, é uma partícula seguindo a outra, fazendo um movimento oscilatório. Aí eu poderia perguntar, qual a diferença de fase entre as duas? A diferença de fase estaria relacionada ao tempo percorrido entre as duas, certo? Então, tempo percorrido, a diferença de tempo, né, entre as duas vai ser a diferença de fase. E aí você pode transformar essa diferença de fase em ângulo utilizando essa relação aqui de regra de 3. Se não ficou claro, você pode tirar as dúvidas online, lá na nossa aula online, e a gente também vai fazer alguns exemplos trabalhando essa questão de diferença de fase. Então, pessoal, por enquanto é isso. A gente vai continuar no próximo vídeo a falar sobre oscilações. Até mais.